Olá, resilientes, como estão? Hoje foi o dia que o Senhor nos fez. Que você possa ter se levantado totalmente disposto a conhecer mais de Deus. Mais um dia estamos aqui para o nosso devocional. Deixa eu fazer o comentário aqui, fixar que estamos no capítulo 2 do livro de Jó. Hoje o nosso versículo chave é o 9 ao 10. Do 9 ao 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Jó. Isso. Olá, Francisco. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só convidar algumas pessoas aqui. Não dá para convidar muita gente. Você que está participando dessa live, aproveita para convidar os seus amigos a participarem para que a gente possa junto florescer no Espírito Santo de Deus. Amém? Ó, fiz alguns convites aqui. Você que vai entrando, vai enviando também essa live para as pessoas que você conhece. Amém? Então vamos iniciar o nosso devocional de hoje? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por este momento. É um momento onde estamos em comunhão contigo. Um momento onde vamos aprender mais de ti. Um momento onde vamos estar em intimidade com o Senhor. Fala aos nossos corações através do capítulo 2 de Jó. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. E que o nosso coração esteja totalmente receptível para receber. Eu oro pelas pessoas que vão entrar nessa live, Pai. Que elas estejam com esse coração, com esse desejo, Pai, de conhecer mais de Ti. E que mais e mais pessoas possam se juntar a nós, a esse exército de resilientes que busca constantemente a Tua presença. Eu te agradeço por este momento, eu te agradeço por essa página, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Olá, seja bem-vinda, Shirley, Francimar, Mariane. Aproveita que vocês estão entrando, manda convites para os seus amigos para que a gente possa convidar cada vez mais e mais pessoas a estarem aqui e juntos aprendermos mais do Senhor. Amém? Vamos então ao nosso devocional de hoje, do livro de Jó. Hoje estamos no capítulo 2 do livro de Jó. Ontem aprendemos como a reagir diante dos momentos de aflições, quando vem a prova sobre nós, como reagir. Precisamos reagir como Jó. Jó foi justo com o Senhor. Jó não culpou ao Senhor pela prova que ele estava passando. Antes ele confiou no Senhor, confiou no propósito que Deus tinha para ele. E Jó nos ensina muito com isso, porque muitas vezes passamos por provações e a primeira coisa que fazemos é culpar a Deus. Que não possamos agir desse jeito, possamos agir como Jó nesse capítulo 1. E hoje vamos aprender como reagir quando o nosso próximo está passando por provações. Ontem aprendemos como reagir quando nós estamos passando por provações. Hoje vamos aprender como reagir quando o nosso próximo está passando por provações. Então vamos fazer logo um panorama do nosso capítulo de hoje, porque ele está maravilhoso. Primeiro aqui, ele fala da segunda provação de Jó, onde Satanás vai novamente até Deus e fala, diante de tudo que aconteceu, Jó não pecou, né? Continuou firme ali na presença do Senhor, firme no propósito do Senhor. E aí, Satanás, mais uma vez, vai até Deus e Deus fala, vixe, né, meu servo Jó, íntegro, fiel, temente a Deus, tal, não pecou, né? Aí, então, Satanás fala o quê? Ele não pecou porque o Senhor não permitiu que eu tocasse na carne, na pele dele. Então, ele disse, pele por pele, para você ver se ele não vai te abandonar, se ele não vai
pecar contra ti, reclamar contra ti. Então, olha o que Satanás inquiriu, né, do Senhor a respeito de Jó. Então, mas Deus confiava. Lembra que a gente falou hoje? Ontem, Deus confiava em Jó, então permitiu que Satanás tocasse na pele de Jó. Então, ele ficou cheio de feridas que tinha que coçar com caco, com telha. Então, se você ler aí os primeiros capítulos desse versículo, você vai ver isso, até lá o versículo 8. Então, o nosso versículo-chave de hoje é o 9 ao 10, que eu já vou ler ele aqui, e depois a gente vai entender mais ou menos o que está acontecendo. Mas antes, deixa eu fazer só um adendo sobre esses primeiros capítulos. O que acontece aqui é que o sofrimento de Jó foi um teste, né? Para ele próprio, para Satanás e para nós, não para Deus. Apesar de Satanás ter inquirido de Deus isso, ele não testou ao Senhor. Porque o Senhor já sabia tudo que iria acontecer. Ele confiava no filho dele, ele confiava em Jó. Então, muitas vezes somos testados, muitas vezes coisas acontecem conosco, mas aquilo que aconteceu não foi um teste para o Senhor sabe de tudo e todas as coisas. Somos testados, mas não podemos imputar esse teste a Deus, inquirir isso de Deus. Satanás foi até Deus, mas Deus o permitiu. Não porque ele tinha autoridade sobre Deus, mas porque Deus tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. O Senhor conhecia a Jó e sabia o final da história dele. Sabia que Jó não ia ir contra ele. Então ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, porque ele confiava na capacidade de Jó de ser fiel no dia mau. Deus confia em nós. Deus confia que vamos ser fiel no dia mau. Mas para isso precisamos estar intimamente ligados com Ele, fortalecidos na presença dEle. A mensagem de Jó aqui nesse capítulo é que não desistamos de Deus quando Ele permitir que tenhamos provas, que passamos por tempos ruins. Porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Então o que Jó nos inspira aqui? Que não desistimos, que não viemos a desistir de Deus, porque Ele nos permitiu passar por provas. Porque Ele é fiel. Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabe do final da nossa história. Ele sabe até o quanto podemos suportar. Então, ele permitiu tudo isso acontecer com Jó porque ele sabia que Jó seria fiel até o fim. E uma coisa muito interessante é que se soubermos os motivos do nosso sofrimento, nossa fé não teria espaço para florescer. A verdade é, que se soubéssemos do nosso sofrimento, se soubéssemos tudo que iríamos passar, a nossa fé não teria espaço para florescer. Não é lindo isso? Deus conhece cada um dos seus filhos. Ele sabe onde os seus filhos podem e não podem ser provados. Ele sabe como fazer com que a fé dos seus filhos floresça. Então precisamos confiar no Senhor, que Ele sabe o resultado final da nossa história. Seremos mais que vencedores pelo poder que há no nome de Jesus. Se somos fortalecidos nele, venceremos toda e qualquer provação. Ele nos permite passar por provações para que a nossa fé tenha espaço para florescer. Foi isso que aprendemos ontem e é isso que fala ainda nos primeiros versículos desse capítulo 2. Mas vamos então para o nosso versículo-chave de hoje. 9, fala assim: Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele respondeu, fala como uma louca, uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e o mal não? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Lembra o que eu falei aqui? Não podemos desistir. Essa é a mensagem de Jó. Não podemos desistir do Senhor porque Ele permitiu que algo mal nos aconteça. Recebemos o bem de bom grado, mas quando passamos por provações, desistimos do Senhor. Não podemos agir assim.
Seja bem-vindo, Vânia, Larissa, Deivinha, eu acho que eu falei certo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, aceitamos o que é bom, mas nas provações desistimos de Deus? Não podemos agir assim. Já nos ensina que não podemos agir assim. Mas como eu disse, hoje vamos aprender como reagir quando o próximo está passando por provações. Você reparou aqui como a esposa de Jó reagiu diante de toda a provação que Jó estava passando? Os seus filhos já haviam morrido, ele já havia perdido tudo, mas a integridade da mulher continuou. Deus tem um propósito na vida de Jó. E esse propósito também incumbia sua esposa. Então veja que Deus, ele sabia e sabe de todas as coisas. Ele sabia o resultado final da história de Jó. Então ele poupou a vida da sua esposa. Mas aí a sua esposa não reagiu da forma esperada. Não reagiu da mesma forma que Jó. A esposa reage com tristeza. Jó também reagiu com tristeza, mas aqui vem a questão, o X da questão aqui do nosso devocional. A esposa reagiu com tristeza e murmuração. Jó reagiu também, ele se sentiu triste, mas ele reagiu com fé e confiança em Deus. Como estamos reagindo quando o nosso próximo está passando por momentos de dor e aflição? Reagimos com murmuração, reagimos muitas vezes com condenação, condenamos o nosso próximo. Estamos julgando a dor do nosso próximo, julgando por que ele está passando por aquela situação. Quando, na verdade, deveríamos tentar não entender o que ele está passando e por que ele está passando ali, mas abraçar com amor, cuidar, ajudar ele a passar, auxiliá-lo a passar por esse momento de provação e não condená-lo e não julgá-lo. Olha o que Jó nos ensina aqui. Olha o que esse livro nos ensina. Não podemos reagir como a esposa de Jó, com murmuração. Não significa que não podemos ficar tristes pelo nosso próximo, mas não podemos julgar, não podemos murmurar, porque isso, aquilo está acontecendo com ele. O nosso dever não é julgar, mas amar. Amar o nosso próximo. Lembra o que Jesus disse? Eu não estou aqui para julgar. Quando Jesus veio, ele falou, não estou aqui para julgar. Jesus veio para amar os seus filhos, amar os filhos de Deus. Mas vamos aprender mais. Então, quando alguém estiver em necessidade, auxilie essa pessoa, mas seja sensível ao confortá-la. Seja sensível ao confortar as pessoas que estão passando por provação. Se coloque no lugar dela. Tenta entender as emoções que ela está sentindo naquele momento. A dor, a tristeza, a frustração. Muitas vezes não consegue compreender, porque nós somos assim, a gente busca a compreensão, quando na verdade a gente deve buscar o fortalecimento da nossa fé em Deus. Lembra o que eu falei aqui? A gente precisa dar espaço para a nossa fé florescer no Senhor. Então, quando o nosso próximo estiver passando por momentos difíceis, que possamos ser sensíveis ao confortá-lo. E não atacar, como fez a esposa de Jó. E não julgar, como fez a esposa de Jó. Mas sejamos sensíveis para confortar. Não podemos agir como loucos, como insensatos. Precisamos agir com solidariedade e amor. Então, quando o nosso próximo estiver passando por provações, que não venhamos agir com insensatez, mas que possamos agir com sensibilidade, com solidariedade e com amor. Com muito amor. Busque não julgar. Por que ele está passando por aquilo? Está em pecado. Eu e meu esposo, a gente passou por momentos muito difíceis de provação. Muitos até falaram, nossa, Alan é o Jó dessa geração. Mas eu sei, muitos condenaram, muitos perguntaram, falaram que a gente está em pecado. Muitos. Mas só Deus sabe o que cada pessoa está passando de fato. O que Deus quer trabalhar em cada um. Fortalecendo a fé. Quebrando eu, renovando a esperança.
Então não podemos julgar. Precisamos ter sensibilidade, precisamos de solidariedade e precisamos de amor. Vamos aprender mais com Jó? Vamos aprender mais com essa história linda? Uma coisa, aí nos próximos capítulos, lá do 11 ao 13, eu vou ler um trechinho do versículo 11 e um trechinho do 12 que diz: Combinaram em encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Sensibilidade. Aqui eu vou falar de uma parte positiva dos filhos, dos amigos de Jó. Mais pra frente a gente vai ver, você provavelmente também conhece a história, que eles falaram coisas que não agradaram ao Senhor. Eles também, em suas falas, julgaram a Jó. Mas o que eu quero trazer aqui é que Deus repreendeu os amigos de Jó pelos que eles falaram, não pelos que eles fizeram. Porque eles foram até Jó com solidariedade, eles foram até Jó com sensibilidade. Eles não souberam agir naquela situação, que é o que a gente vai falar agora. Então, se você, porventura, é sensível, você consegue ir até aquelas pessoas, mas chega lá, você fala coisas que não agradam ao Senhor, vamos aprender aqui com Jó. Vamos aprender aqui com esse capítulo 2 de Jó. A melhor resposta para o sofrimento de alguém é o silêncio. Se você não sabe o que falar, se você não sabe o que agir, fica em silêncio. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale por você. Talvez você é muito sensível à necessidade do próximo, mas você não sabe o que falar. Fique em silêncio. Deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Permita isso. E aqui eu vou fazer uma aspa para que você entenda a importância de estudar o contexto histórico dos devocionais. Nas lives de sábado, a gente vai fazer a prática mesmo do devocional, como de fato fazer o devocional. Mas aqui eu quero fazer um adendo. Aqui, por que chegamos aqui nessa parte do silêncio? Naquela época, a cultura da época era o quê? Um enlutado, alguém que estava passando por sofrimento do profundo, quando você ia até essa pessoa, você não podia falar até que essa pessoa se manifestasse. Então, olha a importância de você estudar o contexto e fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, naquela época, você só poderia falar depois que o enlutado falasse. E aqui no capítulo 13 fala que eles se sentaram junto a Jó e ficaram junto com ele ali 7 dias sem falar nada, em silêncio por 7 dias. Só observando a dor e a tristeza de Jó. Só observando. Ninguém lhe disse palavra alguma, pois viam como era grande o seu sofrimento. Silêncio. Deixe que o Espírito Santo fale por você. Abrace o seu amigo. Muitas vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. Abrace. Para que ele sinta o abraço do Espírito Santo através de você. Vamos aprender mais. Muitas vezes queremos dar respostas tocantes em diversas situações, queremos falar bonito, né? Mas o silêncio é mais significativo. O companheirismo e o amor é mais significativo. Como eu disse, o abraço é mais significativo nesses momentos. Se você não sabe o que falar, fique em silêncio. Não adianta você querer falar belos discursos. Depois a gente vai estudar sobre isso aqui no capítulo de Jó. Filosofar sobre aquela situação. Deixe o Espírito Santo falar através de você. Deixe que o seu companheirismo e o seu amor fale através de você. Porque muitas situações só da pessoa ver que a gente está ali com ela. Dê atenção. Busque confortar essa pessoa com a sua presença e não com a sua boca.
Então o silêncio fala mais que 1000 palavras. Um abraço aquece corações, conforta e consola corações. Então aprendemos isso aqui com o livro de Jó. Como reagir quando o próximo está passando por provações. Vamos fazer um resumão para fixar na nossa mente? Vamos? Está comigo? Amém? Vamos lá. Então o que é que aprendemos aqui? Que os motivos do nosso sofrimento fortalece a nossa fé e dá espaço para que ela possa florescer. Então precisamos reagir não como a esposa de Jó, com julgamento, mas precisamos reagir com sensibilidade. Precisamos confiar que Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa. E que se ela está passando por aquela situação, o que ela não precisa é de alguém para julgar, mas de alguém para acolher, para consolar. Ela precisa de auxílio e não de julgamento. Que possamos ser sensíveis para confortar essas pessoas, com solidariedade e amor. Muito amor. Aprendemos que a melhor resposta para o sofrimento de alguém é o silêncio. Muitas vezes o silêncio fala muito mais que palavras bonitas, belas, discursos bem arranjados. Então, fique em silêncio. Demonstre o amor para essa pessoa com a sua presença, com o seu abraço. Se você não sabe o que falar naquele momento, se o Espírito Santo não te moveu a falar nada, melhor formulando essa frase, se o Espírito Santo não te levou a falar nada para aquela pessoa, fique em silêncio. Fique em silêncio. Conforte essa pessoa com o seu companheirismo e com o seu amor. Demonstre amor através do seu abraço, da sua atenção. Mostre para ele que você se preocupa com ele, que você está com ele, que ele não está sozinho de amigos, desprovido de amigos. Que além de Deus, o melhor amigo que podemos ter, ele também pode contar com você. Então que possamos reagir dessa forma quando os nossos amigos, quando o nosso próximo, ou alguém da nossa família, um amigo ou qualquer outra pessoa, qualquer próximo, passar por momentos de provação. Que não possamos agir como insensatos. Que Deus não nos permita agir como insensatos, que julga a condição do outro, que julga por que o outro está passando por aquilo. Mas que possamos agir como aqui, nesse contexto aqui, desse capítulo 2, como os amigos de Jó, que se preocuparam com ele, que foram até ele, que foram sensíveis e foram até ele para confortá-lo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada por esses ensinamentos. O Senhor nos ensina como reagir quando o nosso próximo também passa por provação. Nos ajude no fortalecimento da nossa fé. Nos ajude na sensibilidade da provação do nosso próximo. Nos ajude a ter solidariedade. Nos ajude a demonstrar amor com a nossa ação e não com a nossa boca. Nos ajude, Senhor Jesus. Fale através de nós, Espírito Santo de Deus. Que possamos ser sensíveis, Senhor. Que possamos ser sensíveis de ir ao encontro do nosso próximo no momento da dor. Mas que possamos falar aquilo que o Teu Espírito Santo deseja falar. E se no momento ele não nos tocar para falar nada, que possamos ficar em silêncio e demonstrar todo o nosso amor através de um abraço. Assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Que você possa encaminhar essa live para mais e mais pessoas, como eu disse aqui. Que mais e mais pessoas, o meu desejo é que mais e mais pessoas se relacionem íntimo e profundamente com o Senhor. Eu faço essas lives aqui de segunda a sexta para, na prática, demonstrar para vocês que é possível ter um relacionamento íntimo e constante com o Senhor. No sábado eu dou dicas de devocionais
para que você aprenda a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Não que você tem que fazer da forma que eu tô falando, mas para que você entenda como fazer e faça e tenha o seu relacionamento com Deus, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer e acaba não se relacionando com o Senhor. Então, eu dou essas dicas para que você se relacione com o Pai. Amém? Então, estamos aqui de segunda a sexta-feira com as lives de devocional. No sábado a gente vai fazer prática, vai ter sábado que vai ter live, vai ter sábado que vai ter apenas as dicas ali no Stories, tá bom? Mas essa página é para te auxiliar, para te ajudar na sua vida de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu amo começar o dia com vocês aqui na presença do Senhor. Tá bom? Tenha um excelente dia. Fique com Deus e até amanhã no capítulo 3 de Jó. Ansiosa para ver o que Deus vai falar aos nossos corações. Bom dia!